E que a graça divina nos fortaleça e nos abençoe mais uma vez, no nome do Senhor. Bendito seja o seu santo e eterno nome para todo o sempre. Louvado seja o seu nome por essa oportunidade que nós nos encontramos reunidos para meditarmos em sua palavra mais uma vez, dando continuidade ao tema da nossa série, dos nossos estudos durante esses dias, todos esses dias onde nós estamos vendo preparação para a crise final, dando a ênfase especial agora já há alguns dias sobre Sansão. O texto para a mensagem desta noite, para o estudo da palavra dessa noite, ele encontra-se lá em Juízes capítulo 15. Juízes capítulo 15, a fenomenal transformação de Sansão, um instrumento poderoso do Espírito de Deus. Nós estamos agora no versículo 16, após Sansão ter encontrado ali a queixada do jumento. É isso? A queixada do jumento estava ali, Sansão tomou-a, e ele feriu com ela 1.000 homens. Verso 16, Juízes, capítulo 15, versículo 16. E disse, com uma queixada de um jumento, uma queixada do jumento, do burrinho, um montão e outro montão, com uma queixada do jumentinho, do asno, do burrinho, feri 1.000 homens. Tendo ele acabado de falar, imediatamente, quando Sansão acaba de falar, ele lança da mão dele a queixada. Então chama-se aquele lugar Ramat Lehi, quer dizer aqui altura de uma queixada, né? Nós temos um termo melhor para isso. O verso 18 fala que então, imediatamente, consequentemente ali, ele sente a grande sede, ele está sedento, e é uma grande sede ali que toma Sansão, absolutamente naquele instante, naquele momento. Essa sede, ela é tão obsequiosa, esse é o termo aqui, é uma sede tão obsequiosa, tão poderosamente obsequiosa, que Sansão está a ponto de morrer. A sede está levando Sansão à morte aqui. E Sansão, então, não vê outra alternativa a não ser clamar. A pergunta vem ao nosso pensamento: onde estão os amigos de Sansão? Onde estão os filhos de Judá? O que aconteceu com eles? Os filisteus aqui, eles já foram embora, eles fugiram. E Sansão fica ali, ele está obsequioso. Será que os filhos de Judá também, eles fogem, foram embora e deixam Sansão ali e não veem mais o que acontece a partir do momento que Sansão começa então a destroçar os filisteus com essa queixada de jumento? Será que os filhos de Judá, eles ficaram observando Sansão ali dentro de um certo ponto de vista para ver o que aconteceria, quem sabe por detrás de algumas pedras, ou detrás de alguma montanha, ou em cima de um vale um pouco mais inclinado, não sei. E ali eles ficaram vendo o que aconteceria no final, se Sansão realmente conseguiria vencer os filisteus. E quando Sansão aqui está obsequioso, Sansão não consegue sequer ficar em pé mais, porque a palavra diz que ele sente uma grande sede, e a palavra também que ele usa aqui é que ele está a ponto de morrer por causa dessa grande sede aqui. Então, alguém que está a ponto de morrer, ele está totalmente tomado por um sentimento, por uma mistura de coisas, de sentimentos, também, não sei, de dores, umas circunstâncias aqui que estão acontecendo com Sansão. E essas circunstâncias, ele percebe que está sendo levado para a morte. Tão grandiosa é a ação destas circunstâncias aqui, que acometem Sansão logo após o final dessa grande batalha. Mas os filhos de Judá não estão próximos de Sansão. Eles não chegam próximo a ele. Quem sabe eu imagino que eles não tiveram aqui. Sempre vai ter alguém que vai ficar olhando para ver o que vai acontecer, não é verdade? Quando tem um acontecimento assim, uma coisa grandiosa dessa, as pessoas elas podem fugir, mas sempre elas vão procurar ver o que aconteceu. A curiosidade, ela vai falar mais alto. Você vê isso hoje, quando as pessoas veem os eventos ali, uma pessoa
às vezes está sendo assaltada ali numa rua próximo a ela. Hoje as pessoas têm um celular e rapidamente você vê que as pessoas podem filmar aquilo que está acontecendo, depois colocam na internet ali, porque a pessoa ela quis registrar aquele momento. Quem sabe se os filisteus tivessem, se os filhos de Judá, aliás, tivessem celular naquele momento, naquela época, eles estavam ali feitos vários rios para colocar depois no YouTube ou nas redes sociais sobre aquilo que Sansão havia feito. Imagine a cena ali, aquelas filmagens ali escondidas, sabe? Não seriam imagens, quem sabe, de tão boa qualidade assim, porque por causa da distância, mas seriam imagens ali entrecortando-se por trás de alguma barreira, por trás de alguma pedra, e Sansão ali fazendo tudo aquilo que estava fazendo. E depois dos filisteus fugirem, as pessoas, né, tem pessoas que filmam outras morrendo hoje. Eu imagino também que naquela época os filhos de Judá ficaram vendo Sansão morrer e eles não se dispuseram mais uma vez para fazer nada. Nós temos uma lição aqui, uma lição poderosa e ao mesmo tempo uma lição triste, que não deveria ser assim. Bem, aquela pessoa que ela não está disposta a participar com você, com os remanescentes de Deus dos últimos dias, da pregação da palavra, ela não está disposta a mais nada. Ela não tem nenhum tipo de disposição. Não há um mínimo, vamos dizer assim, uma mínima exteriorização de atos de bondade, nem de verdade, nem de justiça. Porque Sansão aqui, embora tivesse conseguido, como diz aqui na palavra, uma grande vitória da parte do Senhor, para aquelas pessoas todas, para os filhos de Judá, aquilo não era vitória, aquilo era apenas mais um problema que ele estava trazendo para eles. Tal a mentalidade deles estava totalmente cauterizada, a mentalidade deles estava totalmente transformada. Eles não sabiam o que era vitória. Eles não queriam saber o que é vitória. E aquilo que era vitória, que Deus estava concedendo para eles através do seu servo, para eles era algo prejudicial. Para eles era uma derrota. Tanto que Sansão aqui não vê ninguém se aproximar dele sequer para lhe dar um copo de água. Isso aqui mostra qual será as circunstâncias dos últimos dias. As circunstâncias dos eventos dos últimos dias, os servos de Deus não poderão contar com boa vontade, nem com humanidade, nem com atos humanitários de ninguém. Não, porque as pessoas, como o próprio Senhor Jesus disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. Se os filhos de Judá não estavam ali para juntar com Sansão, no momento em que Sansão estava sendo usado pelo Espírito de Deus, eles poderiam ter se juntado a Sansão para cumprir aquela grande vitória de Deus, só que eles não reconheceram. Da mesma maneira, irmãos, nos últimos dias, muitos daqueles que nós achamos que são pessoas grandemente usadas por Deus não reconhecerão quando o Espírito de Deus estiver sendo derramado. Não reconhecerão quando a última chuva de Deus de misericórdia, a chuva serúdia, a chuva do Espírito de Deus, estiver sendo derramada sobre a terra. Serão tempos muito difíceis, serão tempos muito complicados. A verdade, hoje já acontece isso, será apresentada como mentira. E a mentira será apresentada como verdade. A mentira será institucionalizada. E aqueles que não tiverem antes se colocado ao lado da verdade não reconhecerão a verdade. Pelo contrário, permanecerão até o final, apenas vendo as grandes manifestações do poder de Deus e não terão como participar delas. Importante hoje participar das grandes manifestações da verdade da palavra de Deus. Importante hoje é entender como Deus manifesta o seu Espírito, porque se você não entender agora que é tempos de paz, a maneira que Deus manifesta o seu Espírito, como você compreenderá a última mensagem de misericórdia a Deus a este mundo, quando os líderes religiosos, em sua grande maioria, estarão todos juntos numa única religião mundial? Quando os líderes e mestres da teologia estarão de um lado só, dizendo que aquilo que eles estão defendendo é uma verdade absoluta, que não pode ser contestada. Bem, essas coisas não se definem de uma vez. Cada passo que nós damos na nossa vida, cada passo que eu dou,
cada escolha que nós fazemos pela verdade nos consolida do lado que Sansão estava. E cada vez que rejeitamos a verdade, não, acho a verdade, isso não é verdade, isso é complicado, isso não é tão essencial assim. Se alguém toma uma postura dessa, onde trata a verdade como algo não tão essencial assim, infelizmente, essa pessoa fará o papel dos irmãos de Sansão. Irá procurar prender a verdade, prender a mensagem de misericórdia nos últimos dias. E mesmo quando ver a verdade triunfando, não terá poder para ficar do lado dela, porque lhe falta o Espírito do Senhor. O que Sansão faz aqui é um cumprimento também de Josué capítulo 23. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 23, do versículo 8 até o versículo 10. Todas as palavras, as manifestações de Deus, a forma como Deus trabalha através do seu Espírito, ela é previamente delimitada, demarcada pelo próprio Deus, para que nós possamos saber o que esperar da manifestação de Deus e assim nos preparar para isso. O texto de Josué, capítulo 23, versículo 8 e versículo 10, nos diz assim: Deus está dizendo: Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis como fizestes até o dia de hoje. Uma referência disso aqui também está em Deuteronômio 11. Pois o Senhor expulsou diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós outros, ninguém vos resistiu. Ninguém pôde ficar de pé diante de vocês até o dia de hoje. E agora no verso 10, aqui faz uma menção a Sansão. Quando diz aqui, um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Bem, esse texto aqui de Josué, capítulo 23, versículo 10, Josué aqui, sob a inspiração do Espírito, ele está falando aqui, fazendo uma menção também a outros textos já, como Deuteronômio 32, 30, também Levítico 26, onde faz uma menção de que apenas um homem, uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ele poderia vencer 1000, ele poderia fazer uma proeza incrível, porque quem peleja, quem traz a força, quem dá o poder é Deus, e isso é uma promessa de Deus. Então imagina só aqui, que você tem um Sansão perseguindo 1000. Nos últimos dias, Deus terá 144.000, e esses 144.000 selados, embora muitas pessoas tendem a colocá-los ali como um número alegórico, número simbólico, para dizer assim, não, 144.000 são milhões, 144.000 é um número simbólico, por isso e tal, então vamos enquadrar todo mundo aqui, colocar gente de todos os tipos, de todas as eras. Não é assim, não é dessa forma. A questão não está na quantidade, a questão está no poder. E é esse o poder do Deus Todo-Poderoso, o poder que peleja, é esse poder sobrenatural que dá a vitória, que traz a vitória. E aqui nós vemos isso claramente no caso de Sansão. Então Sansão foi o cumprimento desta palavra, Sansão cumpriu essa palavra. Sansão não usou a mandíbula do leão, que ele havia matado antes. Sansão usou a mandíbula do animalzinho humilde. Aquela era a arma poderosa nas mãos de Sansão, fazendo uma menção, uma referência a Cristo. Cristo é a grande espada de batalha. Quando o Espírito de Deus ele se depara com alguém e usa essa pessoa, não há limite para aquilo que o Espírito de Deus pode fazer através desse humilde instrumento. O instrumento precisa continuar humilde. O instrumento não pode, de forma alguma, tentar ter mais importância do que aquele que maneja o instrumento em si, que é Deus, que é Cristo. Então, a mandíbula na mão de Sansão representa esses humildes instrumentos, os 144.000 selados, mas instrumentos com grande poder, porque eles estão nas mãos de Cristo. E quando nós estamos nas mãos de Cristo, nós somos revestidos de poder. E essa mensagem que matará para eliminar os inimigos do povo de Deus e libertá-los do pecado será a última mensagem de misericórdia, como está lá em Apocalipse, a mensagem do capítulo 14, a mensagem dos 3 anjos. Outro ponto também interessante é que Sansão deu o nome para aquele lugar, de Ramat Lehi, quer dizer levantamento, na verdade, da mandíbula, porque ali foi o local em que a mandíbula foi levantada, ali foi o local em que o poder de Deus se manifestou e onde houve libertação.
Isso aqui de Sansão ter dado o nome desse local para Ramat Lehi, o local do levantamento da mandíbula, o local exato onde o poder de Cristo aqui é manifestado, também nos traz menção agora, uma referência para o local onde Cristo, pelo seu poder, manifesta a sua graça. João capítulo 3, verso 14 e 15. Cristo também faz uma menção a isso aqui, só que dessa vez usando o símbolo da serpente, com Moisés lá no deserto. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Veja, Sansão diz, Ramat Lehi, o local do levantamento da mandíbula. Cristo faz a referência a Moisés levantando a serpente no deserto, e isso agora tem a ver com o Filho do Homem sendo levantado. E isso aqui importa para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, tanto Moisés levantando a serpente no deserto, e a serpente, como nós sabemos, em si mesma, é um símbolo, vamos dizer assim, não é um símbolo dos mais apropriados para representar o Filho do Homem sendo levantado. Mas a questão é que a serpente sendo levantada no deserto significava um Filho do Homem levando sobre si o preço, o peso de todo o pecado. O Filho do Homem trazendo sobre si a condenação na cruz. Por isso a figura central da condenação do pecado é a serpente. É por isso que Paulo diz, e assim no seu corpo, Cristo condenou o pecado. Então, Cristo no corpo carnal, ele está no corpo carnal, e o corpo carnal é referência a pecado. Então, por isso a serpente, que é o mau símbolo do pecado também. Então, a Moisés levantando a serpente no deserto, e Sansão levantando a mandíbula do jumento, aquele local, simbolizam isso. Aqui, Cristo sendo levantado, e Sansão, o remanescente fiel de Deus, os 144 mil, tendo essa mensagem de autoridade sendo levantada para o mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Algo agora acontece no verso 18. O verso 18 aqui de Juízes, voltando para Juízes capítulo 15, nos diz o seguinte, que logo na sequência, Sansão sente a grande sede, e ele então clama ao Senhor, e diz, por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. O que acontece ali, irmãos, não é uma matança de alguém desenfreado, que está ali com uma queixada de jumento, como o homem das cavernas, matando ali pessoas de todos os lados, fazendo um montão e outro montão. O que acontece ali é um grande símbolo de salvação. Por intermédio do teu servo, Sansão é esse instrumento, concedeste esta grande salvação. Qual a salvação? Só existe salvação através de Cristo. Sansão aqui faz uma referência à obra de libertação. E essa obra de libertação, através do Senhor Jesus, ela é consumada na cruz do Calvário, por intermédio do teu servo. Veja que as palavras de Sansão aqui, quando ele fala por intermédio do teu servo, essas palavras são proféticas e fazem referência a Cristo, porque Isaías, várias vezes, o Senhor Deus diz, eis o meu servo ele justificará a muitos, o meu servo não clamará, o meu servo, Isaías 53, está a maior descrição também do servo sofredor. Então, quando Sansão fala, por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação, há, sem sombra de dúvida aqui, a ligação tipológica desse verso 18, de servo com Cristo, o servo sofredor, que traz a grande salvação. Mas veja que Sansão aqui está sentindo sede também. Sansão, ele está sentindo sede. Não é isso mesmo? A Bíblia nos diz que Sansão estava com muita sede depois de tudo quanto ele faz. Depois do que acontece realmente, humanamente, fisicamente, é para qualquer um estar com sede. Olha com a sede devastadora. Porque acabou aqui, aparentemente, a batalha. Acabou uma batalha aqui. E uma vitória é conquistada. E quando nós nos esforçamos, o que acontece? É claro que o remanescente, ele não é um robô. O remanescente, ele continua sendo humano, embora ele seja revestido do poder do Espírito, ele possa fazer coisas absolutamente sobrenaturais, que é o caso aqui que acontece com Sansão. Mas assim como Cristo também, e Cristo passa 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber no deserto, quando ele está em oração, quando ele volta então daquela oração, daquele momento de comunhão, ele sente sede, ele sentiu fome, aliás. Nos diz a palavra, ele sentiu fome, ele volta e ele sente o peso. Sansão também sente esse peso aqui, porque ele fica exausto.
E ele chega na extremidade máxima aqui, de sede, e sede é pior até do que fome. Então, isso aqui é uma lembrança da nossa sorte humana, como diz o salmista, para que nós não venhamos nos esquecer de que nós somos pó, e nós somos humanos, e isso impedirá, não será permitido de forma alguma, que os santos de Deus nos últimos dias, os 144 mil selados, eles retenham ou manifestem algum tipo de orgulho, porque o poder vem de Deus. Todo o poder vem de Deus, o poder não vem do homem, não é o homem que tem o poder, de forma alguma. Não fosse o poder sobrenatural de Deus, não existiria remanescente nenhuma agora nesses últimos dias. Seria absolutamente impossível se criar algum tipo de remanescente, porque o remanescente já teria sido engolido, seria engolido há muito tempo pelos enganos. O remanescente, irmãos, ele passará por grandes crises, aos olhos humanos, chamadas crises existenciais. Por todos os tipos de crise que você imaginar, crises existenciais, crises psicológicas, crises materiais, crises físicas, crises de fé, todo tipo de crise, esse remanescente ele terá de passar. Não será uma coisa fácil ser remanescente de Deus agora nos últimos dias, mas em todo o caso aqui, é a mão poderosa de Deus que irá lhes dar a vitória. Sem a bênção, sem o Espírito de Deus, nossa, não existiria remanescente, seria enganado, seria destruído, seria esfacelado da face da terra. Então é o poder de Deus que dá a condição que exista um remanescente. Esse remanescente, Deus permite que a grande sede venha logo após uma grande batalha. Quando Deus permite que a grande sede venha após a grande batalha, é para fazer com que o remanescente lembre, com que seu povo lembre, tenha ciência, não esqueça jamais que o poder vem de Deus. Existe uma palavra lá no Salmo que diz assim: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, que o poder pertence a Deus, o poder pertence a Deus. Nada é feito, nada é dito, nada é conquistado, nada é falado, nada acontece sem o poder de Deus. E esse poder de Deus se manifestará de forma sobrenatural, mas mesmo assim, os servos de Deus não deixarão de ser mortais ainda, não deixarão de ser fracos, porque são vasos na mão do oleiro. Isso me lembra o Salmo 63, verso 1 também. É o Salmo de Davi, quando ele estava lá no deserto de Judá. Davi está em aflição, Davi está sendo perseguido por Saul, ele está entre a vida e a morte ali. E no Salmo 63, verso 1, Davi clama, assim como Sansão também clamou, e Davi diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Sansão está buscando também a Deus aqui, ansiosamente. A palavra diz que ele clamou. Você vai ver aqui que Sansão clama a Deus. Até esse momento, Sansão não clamou a Deus. Ele não teve uma experiência que o levasse à quase morte. E essa experiência quase morte, ela vem depois de uma grande manifestação do poder de Deus. E é nessa grande manifestação do poder de Deus que Sansão sente que precisa clamar, porque ele sentiu que é pecador e que é o Espírito que fez o que fez na vida dele. E Davi, no Salmo 63, verso 1, diz: a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Os homens de Judá poderiam ter ajudado Sansão. Eles poderiam ter ido com água. Eles poderiam ter trazido pão. Mas só que eles não tinham pão. E eles não tinham água. Mais uma vez, uma exemplificação clara dos últimos dias. Por mais que o povo de Deus, em algum momento, os remanescentes se sintam angustiados no deserto, como Davi estava, e Sansão também estava aqui na região deserta, da mesma maneira, não há nenhum tipo de escape, não haverá nenhum tipo de ajuda, não haverá nenhum tipo de salvação no homem, porque a água, a salvação, o pão somente há em Cristo, e os outros não podem trazer, porque eles não têm. Então, aqueles que não participam da primeira experiência ao lado de Sansão, exemplificando aqui o povo de Deus dos últimos dias, os 144 mil, a grande mensagem de Deus de misericórdia, eles também não vão ter nada mais para oferecer. Eles não terão nada mais. Então, imagina a decepção de Sansão aqui. Ele vê que, com certeza, eles estavam ali, alguns ali ao lado, vendo a situação, e apenas não fizeram nada, absolutamente nada. Ele está cansado.
ele está exausto e ninguém vem ministrar a ele. E aí você vê, né, Sansão clamando, Senhor, eu vou morrer de sede. Eu também imagino Cristo ali. Cristo também sentiu muito mais numa circunstância assim, quando seus discípulos o abandonam no exato momento que ele mais precisava deles. E era justamente esse momento a grande vitória sobre o inimigo de todas as almas. Eles todos fugiram, assim como os filhos de Judá fugiram também. Eles não ficaram próximos ali. Eles não estavam próximos. E muitas vezes, irmãos, são os maiores deslizes que muitas vezes acontecem com aqueles que fazem o serviço para Deus. Mas só que Deus não abandona Sansão. Em João capítulo 19, verso 28, nós temos o Senhor Jesus aqui, Sansão, um tipo de Cristo, e aqui o cumprimento em Cristo. João capítulo 19, verso 28, quando Cristo está abandonado por todos, assim como Sansão também estava abandonado por todos, após a grande vitória em Lehi, você vai ver que o Senhor Jesus diz em João 19, 28, assim como Sansão disse também. Depois vendo o Senhor Jesus que tudo já estava consumado, depois que Sansão também havia consumado tudo naquele momento, para se cumprir a Escritura, o Senhor Jesus disse, tenho sede. Irmãos, vejam como é maravilhosa a palavra, como ela se encaixa perfeitamente, como existem tantas referências ao Senhor Jesus, e como elas vão se cumprindo em Cristo, e muitas vezes nós não percebemos, né? É o Espírito de Deus, então, que começa a nos mostrar. Salmo 69, 21, aqui está escrito, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre, ou seja, não houve ajuda alguma, da mesma forma como Sansão. Então, Sansão está orando, implorando, ele está reconhecendo o poder de Deus por causa dessa grande libertação. Da mesma maneira, Cristo lá na cruz está efetuando a maior de todas as libertações. Cristo está efetuando a grande libertação. E Sansão está apelando por misericórdia. Primeiro ponto, está reconhecendo. Agora Sansão, ele está dizendo, eu preciso de água. Eu preciso de água. Ele não pode encontrar essa água com ninguém, porque ninguém tem. Eles estão secos, é como terra árida, exausta, sem água. Mas Sansão sabe onde está a fonte de água. Sansão sabe onde está a fonte da vida. Sede e exaustão. Sede e exaustão. Por que eu irei perecer agora? Por que eu irei falhar agora, Senhor? Bem, é isso que o povo de Deus também experimentará sobre a última grande chuva. Irmãos, será um esforço enorme, será um grandioso esforço, mais uma vez, sem o poder de Deus, sem o poder do Espírito de Deus. Sabe, nós não temos noção, você não tem noção. O que espera-nos agora? O mundo está entrando no espiral de loucura. O mundo entra num espiral de loucura e cada vez mais as coisas mais loucas, mais impensáveis estão acontecendo e serão institucionalizadas no meio da sociedade, as maiores loucuras. Somente aquele que tiver o amor do Espírito, o amor da verdade, poderá entender estas coisas. Na última chuva, apenas o poder sobrenatural do Espírito de Deus é que irá atender às suas necessidades. O povo de Deus, após ter proclamado essa grande mensagem, a mensagem de Apocalipse 14, a mensagem dos 3 anjos, e depois aquela outra mensagem de Apocalipse 18, na verdade são como 4 mensagens, né? São 3 mensagens em Apocalipse 14 e outra mensagem em Apocalipse 18, que é o grande anjo que desce e diz, caiu Babilônia. Bem, você tem uma mensagem conjunta aqui. Quando eles tiverem proclamado essa mensagem, tiverem sido perseguidos pela besta, pelo dragão, pelo falso profeta, por todas as agências do maligno que terão tomado conta desse mundo, e não haverá ninguém para recorrer, né? Não vai ter como fazer manifestação na frente de quartel. Não vai ter como fazer nada mais, não tem a quem recorrer, somente um. Como diz a palavra, leve meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Bem, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É nesse momento extremo, que Deus então traz água para o seu povo. Isaías 44, verso 3 diz assim, derramarei água sobre o sedento. Você já experimentou, você lembra de alguma vez que você bebeu água quando você estava com muita sede? Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. É essa água. Sansão está clamando por essa água aqui, ele está com sede literal, mas nos últimos dias o povo de Deus vai estar clamando por mais.
mais do Espírito, porque, embora eles batalhem as grandiosas batalhas de Deus, eles só poderão estar firmes se eles estiverem com a porção dobrada, triplicada, quadriplicada do Espírito, porque por eles mesmos eles já teriam desanimado, eles já teriam desistido, eles já teriam fugido para as florestas, eles já teriam se suicidado. Isso, já teriam se suicidado, já teriam, sei lá, fugido, se entregado, se matado, qualquer coisa, mas é o Espírito de Deus que trará o equilíbrio mental, é o Espírito de Deus que trará o equilíbrio dos pensamentos, é o Espírito de Deus que trará o equilíbrio psicológico, é o Espírito de Deus que trará o equilíbrio das palavras, é o Espírito de Deus que trará o equilíbrio da conduta, é o Espírito de Deus que trará a certeza da vitória, é o Espírito de Deus que trará a certeza da esperança, da graça que está sendo trazida, como diz Paulo, pela revelação de Cristo Jesus. Por isso a importância do Espírito. Por isso que nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então o povo de Deus estará cercado por inimigos, assim como Sansão também esteve, que vão estar empenhados na sua destruição. Lembra de Apocalipse 13? A besta vai ordenar que todo aquele que não adore a imagem da besta seja morto. Mas quão poucos cristãos estão atentos para isso? As pessoas estão pensando que a questão toda, como nós já falamos várias vezes, se resume a apenas a questão da marca da besta. Não, existe a imagem da besta. Não é a marca da besta que manda matar ninguém. Pelo contrário, a imagem da besta que persegue. A imagem da besta persegue. Então você tem uma tríplice aí, uma tríplice atuação. Marca da besta, imagem da besta, número do seu nome. O Apocalipse fala disso. E o povo de Deus vai estar no meio de tudo isso. E eles vão estar passando por esse tipo de angústia como Sansão também. Mas eles estarão tendo a promessa do Senhor em Apocalipse 3:10, que diz: eu te manterei a salvo da hora da provação que virá sobre toda a terra. Tem gente que pensa que isso aqui é um arrebatamento secreto. Não é. Não é arrebatamento secreto. É o Senhor prometendo estar com você, assim como ele esteve lá na fornalha com os 3 amigos de Daniel. Assim como ele esteve lá com a arca, protegendo Noé. Essa é a promessa de Deus. Então, eles terão sede de descanso e de paz. Mas Deus sabe que eles terão de passar por todas essas coisas para que eles possam cada vez mais desenvolver essa experiência final dos últimos dias, a experiência de salvação. Então, Deus libertou Sansão, e também Deus irá libertar o seu povo. Agora estou vendo se acha o som, né? Deus fará o que for necessário para poder libertar o seu povo, para fortalecê-los, para lhes conceder a sua graça. Uma coisa interessante aqui também, está aqui no outro verso, que diz assim, versículo 19. Quando Sansão clama, Sansão diz: eu quero água. Deste esta grande salvação. É o que diz a palavra. Concedeste esta grande salvação. E agora, Senhor, o que irá acontecer? A palavra diz o seguinte, que o Senhor fendeu, é isso? Versículo 19, o Senhor fendeu a cavidade que estava em Lehi, e dela saiu água. Bem, eu prefiro ler esse texto aqui numa versão mais fiel ao original. Você pode ler naquela Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, ou na King James Fiel, uma versão autorizada fiel. O verso 19 diz: então Deus fendeu uma cavidade, a cavidade que estava na queixada, e saiu dela água e bebeu. Bem, uns dizem que Deus fendeu uma cavidade de alguma coisa que estava em Lehi. Mas a palavra aqui, né, queixada e Lehi é a mesma coisa. É muito parecida aqui. Mas o que é que fica claro aqui? Que Deus fez com que saísse água, que brotasse água, não de uma cavidade. Que cavidade aqui? Não dá a entender que tinha uma rocha aqui nesse lugar. Sansão já veio da rocha. Ali da rocha que ele está firmado, que ele é fortalecido, capacitado para essa grande batalha. Então, o sentido aqui, que Deus fendeu a cavidade que estava na queixada, aqui está bem literal, é que naquela queixada ali, que Sansão pegou do osso ali do jumento, Deus fez que surgisse água. Deus fendeu aquilo ali e saiu daquela queixada água, e Sansão bebeu daquela água e recobrou o seu espírito e reanimou-se. Que coisa maravilhosa. Haveria um simbolismo mais perfeito do que esse, do que essa queixada do jumentinho, que faz uma referência a Cristo, o Messias,
fosse justamente, né? Para que Deus faz surgir água de uma queixada? Bem, Deus faz surgir água de uma queixada. Cristo disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que coisa maravilhosa aqui, a tipologia aqui. Sansão está em todo momento com aquele instrumento que lhe garante a vitória, que faz referência, que é uma tipologia a Cristo, Messias, e Cristo diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água da vida. A água da vida, ela advém apenas através de Cristo, a água que salva da morte, a água que refresca a sede, ela vem através de Jesus. E Deus faz com que a queixada do jumento comece a jorrar água abundantemente ali, e dali Sansão, ele bebe a água, e Deus livra Sansão ali da morte, naquele momento, porque a água jorrou, e diz a palavra que ele recobrou o seu espírito e ele reanimou-se, ele foi salvo, a água trouxe vida. Por isso se chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. A fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. Se a gente pegar aqui essa palavra, para a gente ver como esse sentido realmente tem aplicação, a gente vai ver que Leí, né, ele fendeu a cavidade que estava aqui em Leí, tem uma pronúnciazinha, uma escrita muito, bem sutil, e aqui diz, daí chamasse aquele lugar En Hakoré, quer dizer, fonte de alguém que chama até o dia de hoje. Se você clama, se você clamar, o Senhor ouvirá. Há uma fonte para aquele que clama. A fonte está disponível para todo aquele que clama. Não importa a circunstância, irmãos. Não importa o que aconteça. Deus quer nos ensinar que o poder vem dele. E quanto mais você é usado pelo Espírito de Deus, você não vai deixar de ser humano. Você não vai ser um super humano. Você vai continuar sendo falho, pecador. Mas o segredo está em clamar. Existe uma fonte de vida eterna para todo aquele que clama. E essa fonte de vida eterna, ela está em Cristo. Ela não está na igreja em si, ela não está na instituição, na denominação que você frequenta. Ela não está naquelas palavras que nós ouvimos apenas dos pregadores. Ela está em você chegar lá, pegar a sua Bíblia e ler. Ela está em você orar. Ela está em você se colocar de joelhos à noite antes de você dormir. Ela está em você acordar de manhã ou nas madrugadas e falar com Deus, buscar ter comunhão com Ele. Sabe, existe um método bem interessante chamado coração. Um método de comunhão com Deus. Eu dei esse método o nome de coração. Por que coração? Porque primeiro você precisa ter comunhão, C-O, comunhão, e a comunhão é leitura da Bíblia, é deixar Deus falar com você através da sua palavra, procurar entender o que Deus fala com você através do seu espírito. Depois você tem oração, coração, você precisa orar, você precisa falar com Deus também. E você também precisa ter ação, você precisa agir. Quando Deus fala com você, quando você vai e fala com Ele, deixa Deus trabalhar na sua vida, falando através do seu espírito, Ele vai dizer para você o que você precisa fazer. Assim como Ele disse para Sansão. É por isso que nós vemos várias vezes a palavra dizer que o Espírito começou a incitar Sansão. O Espírito de Deus começou a dizer, você vai ter de fazer isso. Eu imagino Sansão ali tentando não fazer, mas ele era um libertador. Sansão não queria fazer aquilo, quem sabe, ele não queria entrar nessa coisa toda, mas era aquilo que o Espírito de Deus estava dizendo que ele precisava fazer. Até que finalmente Sansão foi revestido do Espírito de Deus. Que nós possamos clamar como Sansão clamou. Que nós possamos buscar, nós possamos ir, irmãos, em busca da fonte daquele que clama. Existe uma fonte, a fonte de alguém que chama, né, que clama, que chama. Essa fonte é Cristo. Se nós formos lá, veja, essa fonte está aberta. A palavra aqui registrou que esse lugar se chama fonte daquele que chama até o dia de hoje. Bem, quando ele escreveu aqui até o dia de hoje, quem escreveu o relato de Juízes, ele estava se referindo ali a alguns séculos, quem sabe alguns anos após os eventos, permanecia ali, permaneceu, quem sabe até hoje esse local, a gente pode saber onde é esse local, mas mais do que isso, irmãos, a fonte daquele que chama, ela permanece aberta para sempre. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Irmãos, para finalizar, o povo de Deus nos últimos dias, ele vai ser triunfante, mas ele tem de ser totalmente dependente de Cristo.
Depois daquilo ali, Sansão foi aceito por Israel e começou a julgar Israel. O verso 20 diz que ele julgou Israel ali 20 anos. 20 anos. E o que é que acontece aqui? Sansão como juiz, né, julgando Israel 20 anos. E você vê que é um símbolo aqui adequado de Sansão julgando, porque assim como Sansão matou ali 1000 filisteus, o povo de Deus também irá julgar com Cristo por 1000 anos, como diz lá em Apocalipse, né, o período do milênio. Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos conceda a sua graça e que nós possamos hoje mesmo, não deixe para amanhã, hoje mesmo, aconteça o que acontecer, quando você, sei lá, for deitar, antes de você deitar, se coloque de joelhos e peça ao Senhor para lhe mostrar a fonte daquele que clama. Existe uma fonte, ela está aí. Quem sabe nós estejamos sedentos, só que nós não estamos reconhecendo, quem sabe, né? Deixe Deus falar ao seu coração e você vai poder sentir a necessidade, a grande sede que o Espírito de Deus está fazendo despertar. Somente nessa fonte, irmãos, nós vamos poder ser saciados. Que o Senhor nos abençoe. Oremos ao Senhor. Pai que habitas nos céus, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque existe uma fonte aberta, como diz lá no profeta Zacarias, e todos nós podemos ir até essa fonte, podemos saciar a nossa sede. Essa fonte é a fonte da vida eterna. Essa fonte é Cristo, nosso Senhor. Permaneça conosco, Senhor. Nos abençoa, que possamos fazer o teu querer, possamos ser restaurados, possamos ser saciados por essa fonte de vida eterna que jorra para todo sempre. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.